Olá, tudo bom? Aí entrando aí, Pati, José, a Márcia. Fala pessoal, vamos chegando. Hoje é uma live sensacional, tá? Inspiradora. Uma live. Fala Elton, Simone, oi Fê. Oi Fran, tudo bom? Paulo, pessoal, mais uma live daquela que inspira, de grandes líderes. Oi Kátia, minha amiga, feliz aniversário, tudo bom? É isso aí. A Carla, é isso aí. Pessoal, mais uma daquelas lives que realmente nos inspiram a gente ter uma vida ainda melhor, uma carreira ainda mais desenvolvida. Então vocês vão conhecer aqui um cara sensacional, tá? Que eu tive aí a honra de conhecer nos últimos anos. Trabalhamos ali quando eu trabalhava na Quanta e fui implementar o Plano Precaver no Rio Grande do Sul. E aí tivemos algumas atuações em conjunto, algumas histórias, inclusive, até engraçadas que eu vou contar aqui para vocês, tá? Daqui a pouquinho. Fala, Marcelo! Tudo bom? Então, hoje é mais uma daquelas lives. Eu acho, Jean tá aí também. A minha mãe já entrou. É isso. O Rodrigo já entrou também. Vou fazer diferente, pessoal. Ao invés de ler o currículo antes, eu já vou chamar o Rodrigo. Fala, Gustavo Saltiel, tudo bom? É isso aí, pessoal. Então vai dando aquele coraçãozinho, aquele aviso, tá? Que hoje é mais uma daquelas lives super top para a gente sair inspirado e fazer a diferença. Então, aqui para a gente conversar. E enquanto isso, vamos lá. Fala, Rodrigo, tudo bom? Boa noite, como é que tá, Dudu? Beleza? Boa noite, tudo bem? Legal, muito Bem, bom. E aí, tá na Unicred ou tá em casa? tô em casa, agora tô em casa. Legal, muito bom. Rodrigo, primeiro, obrigado por ter topado. Sei da correria, o mundo tá de ponta cabeça, né? E tu separar uma horinha aí pra gente conversar. Então, muita gratidão aí pela tua disponibilidade, tá? Eu que agradeço o convite, é um prazer aí estar contigo e com toda a turma que te acompanha. Legal. Muito bom. Vou fazer um pouquinho diferente. Vou ler aqui um pouquinho, tá? Vou pedir licença, Rodrigo, ler um pouquinho do teu mini currículo, que ele é gigante, mas eu pedi para encurtar e deu 2 páginas. Daí eu falei para as meninas, encurta mais um pouco. Eu te Aí mandaram ficou o em uma currículo página. errado aí. E aí, então, Rodrigo, vê se eu... o Lian que fala? É isso aí. Ulian. Rodrigo Lian Borges, diretor, está como diretor-geral da Unicred Central do Rio Grande do Sul, formado em administração, com ênfase em comércio exterior, é isso? Pós em finanças empresariais, vai corrigindo. Pós em banking, finanças, mestrado em direcionamento Direção, estratégico, direção dire- estratégica. direção estratégica, tem formação e imersão internacional em vários lugares, né? Teve lá no Vale do Silício, na Universidade de Jerusalém, Universidade de Chicago, o REC em Montreal, Harvard, ADG, Alemanha, Isso, ADG. e membro do IBGC, entre outras coisas, né? Então, muito legal separar esse momento. Se eu falei alguma coisa errada e faltou alguma coisa assim que tu queres destacar, também fica à vontade, tá? Tá ótimo, tudo certo. Legal. E para quem não conhece, eu também trouxe uns números aqui bem legais da Unicred, ao qual você está na frente, nessa direção, na Unicred Central do Estado do Rio Grande do Sul, que contempla 12 cooperativas, 3,81 bilhões em recursos administrados, 758 colaboradores, 62 cooperativas, 71 pontos de atendimento e 48 municípios. Meu Deus, é coisa. Legal. Rodrigo, para a gente começar, eu queria te fazer já de cara assim uma pergunta, né? Da onde que saiu esse interesse pelo mercado financeiro, pelo mundo corporativo? Tu sempre pensou, desejou, te preparou para isso? Ou tu pensava em ser piloto de avião e daqui a pouco, não, eu vou ser diretor de instituição financeira?
Pois então, Dudu, na verdade, o olhar em instituição financeira, ele nasceu aos poucos, não, eu acho que desde pequeno não tive um grande desejo em trabalhar numa coisa específica, ser astronauta, ser bombeiro, enfim, ser médico, né? Existia uma vontade da família, assim, né, que eu fosse médico, inclusive, é uma coincidência, mas Aham, as oportunidades da carreira foram aparecendo, sempre tive uma certa facilidade para lidar com números, com pessoas, enfim, e isso acabou surgindo, né? Uma aham. oportunidade onde eu me identifiquei, né? E desenhei toda a minha carreira lastreada nesse olhar mais de instituição financeira mesmo. Legal. E tem, enquanto o pessoal vai chegando e vai chamando e mandando aviãozinho para os amigos que querem escutar uma boa conversa aí de carreira, de inovação, tecnologia, colaboração, é, quero dar um aviso que um dos nossos reencontros, né, Rodrigo, foi quando eu fiz a implantação, ajudei, né, em várias cooperativas no estado do Rio Grande do Sul, e depois quando a gente se redistribuiu, né, lá na Quanta com a equipe comercial, fui destinado para retomar lá o trabalho em Rio Grande do Sul, e aí a gente fez uma reunião com a Jana, oi Rose, entrou aqui também, e aí a gente marcou uma reunião na Central, em Porto Alegre, a Janaína De Biase, onde passaria o bastão para mim, para fazer, né, o apoio comercial na parte de previdência. E aí a Janaína falou assim, ó, vai preparado, né, para o chimarrão, assim. E eu falei, então tá, porque minha mãe toma, minha família é de Lages. E Lages é uma cidade muito com cultura gaúcha, né? E toma chimarrão, lá em casa se fala tchê, fala bar. Então, assim, é uma cultura bem gaúcha. E eu tenho uma cultura mais manezinho da ilha, dá pra ver pelo meu sotaque. E então nunca tomei muito chimarrão, apesar de tá, tudo bem, não tinha nada contra. Quando, quando a gente chegou na reunião, e aí eu vi que tu tomou bem rápido, aí tava, se eu não me engano, a Ju, eu acho que Sim, era a Ju na época, a Lousada. Uhum. Lousada, e aí a Janaína chegou em mim. Quando eu cheguei, eu falei, tá, legal, tomei, mas é muito quente, era muito quente, muito mais quente do que o que a minha mãe tomava em casa, e aí cara, eu não posso fazer desfeita, eu já estudei rapport, eu sei que eu tenho que ter um espelhamento, eu tenho que estar aqui por dentro, então queimei a boca, né? E aí passei para ti, começou a roda de novo, e eu comecei a torcer para aquela reunião terminar, e chegou em mim de novo, aí eu tomei o chimarrão no outro canto da boca, queimei o outro lado e veio de novo na terceira, queimei a língua. Falei, cara, eu não prestei muita atenção, não consegui, tá, Rodrigo? Prestar atenção da metade para o final, mas ficou tudo anotado e a gente fez lá e entregou o nosso melhor. Só queria relembrar aqui Eu desse pensei momento que engraçado. eu pensei que essa história tu não ias revelar nunca para ninguém, ia ficar guardado lá, mas é importante lembrar É, esses momentos aí. sim, e tem mais lembranças, mas aí para esse horário a gente deixa para um outro momento, assim, mas foi bem legal. Olha só, normalmente eu gosto muito de sugerir os títulos da live. Eu não sei se é porque eu tenho um problema de autoestima, ou se eu já me acho criativo e gosto sugerindo, mas quando a gente conversou na live, tu trouxe o tema do novo amanhã, eu falei, caraca, é esse. Então eu já queria, né, passar a bola para ti, porque eu já falei demais, agora eu quero ouvir bastante, né? O que seria o novo amanhã, né? Sim. Na verdade, quando a gente começa a ver, a olhar, né, tudo que está acontecendo no mundo e a velocidade das coisas, né, a gente percebe que o novo amanhã, a ideia do título, quando a gente conversou, ele estava muito vinculado a que a gente fala muito de futuro, né? Ah, o futuro, né? O futuro está chegando, o futuro está chegando. E quando a gente fala o novo amanhã, não é um amanhã daqui 2, 3 dias com a intenção de tempo, né? Um amanhã de futuro. É um amanhã de amanhã. Daqui a algumas horas é amanhã. Então as coisas estão Literalmente. mudando, literalmente, né? Então as coisas estão mudando muito rápidas e a gente percebe que precisa estar muito preparado, estar se adaptando a essas novas mudanças. E a gente está vendo que isso não é uma coisa que é feita agora, nessa crise, em tudo que está passando. A gente está percebendo que algo é um ciclo, é algo do cotidiano, está revisitando, está olhando estratégias, está se reinventando, né, a todo momento.
E isso está muito vinculado a esse novo amanhã. Então, a gente tem que estar muito atento, né, a tudo que vem acontecendo e saber que todo dia vai ser um dia diferente. Saber que a gente precisa estar muito perto das pessoas, saber que essa visão de longo prazo, ela vai existir, mas se a gente não começar a fazer o agora, a gente fica com essa incerteza, né, de como será. Sim. E a gente quis trazer esse novo amanhã, muito mais também vinculado a isso, e também com o que está acontecendo, já deve ter visto falar, e muita gente está falando, né, que esse novo normal, né, e tem a ver com esse novo amanhã Sim. também, né? Tem. Imagino que sim, porque realmente muita gente está esperando voltar ao normal e não vai voltar, né? A gente está se reinventando. Eu falei nessa semana ainda numa live, dizendo, olha, se você é um pequeno empreendedor, né? Ou você é colaborador, a sua reinvenção é em 24 horas. Que acredito que conecta com o novo amanhã, né? Que tu estás falando. Porque tem pessoas que eu converso, agora tenho ministrado mentorias nesse período muito online, e as pessoas, Eduardo, no mês que vem, eu falei, cara, mês que vem é outro planeta, sabe? É outra coisa. Você é individual, você é profissional, né? Ou tem uma pequena empresa, um pequeno negócio, 24 horas para você pivotar e se reposicionar. Ah, não, uma semana, ok, você é o CEO da Coca-Cola Mundo, tá bom, então uma semana. Caso contrário, né, a gente está falando de 24 horas. Mas tem bastante gente que está nos assistindo que conhece o cooperativismo e o cooperativismo financeiro, né? É uma coisa que vem crescendo muito no país e no mundo. Mas conta para nós, assim, né? A história do cooperativismo, ela nasceu numa revolução. Foi isso? Aonde foi? Né? E se tem alguma relação com esse momento que a gente tem, né? A gente não tem como não deixar de fazer uma relação, porque em 1838, ali, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, imagina que algumas pessoas se reúnem e percebem que tem que fazer algo diferente dentro das adversidades que tinha naquela época, né? E o cooperativismo, ele vem com essa essência, né? Ela nasce no momento de crise, ela nasce onde as pessoas valorizam estar juntas e pensando coisas diferentes com base em alguma diversidade que o mercado ou, enfim, o setor está demonstrando. Então, isso nada mais é do que a essência, né, do cooperado, a essência de querer fazer algo diferente. Então, imagina que nesses momentos de crise, e a gente tem que destacar, essa crise é bem diferente do que todas as já vividas que a gente consegue lembrar num espaço de tempo aí de 10, 15, 20 anos, mas as outras crises que ocorreram eram crises que tinham focos bem específicos. E a gente, olhando números do cooperativismo, principalmente do de crédito, a gente sempre conseguiu se destacar em momentos de crise, né? Não existe um estudo científico que explica por que a gente conseguiu se destacar, mas eu tomaria a liberdade de dizer que quando as pessoas faziam comparações do nosso modelo instituição financeira cooperativa com o modelo de instituição financeira, vou chamar de convencional, se via que a gente estava muito mais perto, estava agregando muito mais valor para essas pessoas no momento de crise. E no momento que as pessoas comparam, né? Eu digo quando está tudo em abundância, as pessoas ficam um pouco mais flexíveis, né? Não comparam tantas coisas. E no momento de crise a gente conta mais, né? Compara. E aí quando entra a comparação do nosso modelo cooperativo de crédito com outros modelos de instituições financeiras, a gente começa a ter vantagem, porque as pessoas agregam valor a esse modelo. Então, viver numa crise, participar dela, acaba sendo uma lembrança, né, de como nasceu o cooperativismo, né, dentro de uma revolução. E agora a gente não deixa de estar passando por uma revolução de comportamento, uma revolução de novos hábitos, que é algo que a gente tem que estar pensando a todo momento, né? Legal. E uma revolução tecnológica que a gente estava esperando que fosse em tantos anos e ela foi compactada, né? Em semanas. E ao mesmo tempo, quando fala de revolução, né, a gente lembra que lá na época da Revolução Industrial, ela veio muito para as máquinas para substituir os músculos, né? E agora a tecnologia ela vem comparando com o cérebro, né, em vários aspectos, a questão da inteligência artificial,
a questão de diminuir o nosso esforço para fazer algumas atividades usando tecnologia, robôs, e Sim. deixando mais tempo para pensar na criatividade mesmo, pensar até mesmo na relação entre as pessoas, né? Que legal, né? E as revoluções, normalmente, elas começam no momento de dificuldade, existe a não aceitação, e aí depois existe uma melhora, né? Agora a gente teve a crise, a dificuldade, muita gente em não aceitação, né? Para agora a gente ir para um próximo passo. A gente tem falado muito sobre iniciar um processo, sobre ser proativo, sobre não aceitar as coisas, sobre a inquietude em geral. E aí, nessa inquietude, as pessoas veem muito. Uma das palavras mais faladas agora é inovação. E que eu gosto, sei que tu gostas, mas eu queria saber, talvez, um pouquinho mais do conceito de inovação, né? Vale inventar qualquer coisa ou não? Qual que é esse passo? O que é uma boa inovação? Qual que é a tua opinião sobre esse processo? Eu acho que nesse momento, assim, muitas pessoas tentam inventar muitas coisas, né? E a invenção, ela é positiva. Mas para a invenção, de fato, ser uma inovação, ela tem que ter a comercialização. Então, a invenção mais a comercialização, aí a gente está inovando. Porque inventar coisas que não vai agregar valor ou simplesmente se inventou, Aham. não leva para lugar nenhum, não tem um propósito, né? Agora, quando a gente inova, vincula a invenção com a comercialização, começa a ser algo mais útil, de fato. E as pessoas começam a se interessar. Então, nesse tempo de reflexões, de várias reflexões, em alguns momentos, algumas pessoas começam a inventar coisas. E a gente, trocando ideias com outras pessoas, de outros fóruns, de outras empresas, a gente percebeu um esforço muito grande nisso, e que acaba se tornando uma perda de tempo, né? Então, assim, o quanto é cuidadoso puxar a origem da inovação e como construir isso, né? Que nem no início tu falastes ali de números e tudo, né? Eu, na verdade, sou um mero representante aí de um estado, né? Onde tem muitos líderes, tem muitas pessoas com altas capacidades, e nesse momento a gente acaba representando eles nesse fórum assim também. Então, quando a gente fala de inovação, é agregar as pessoas, darem as suas sugestões, darem as suas opiniões, ter uma audição muito seletiva para conseguir congregar todas essas vontades e canalizar para, de fato, buscar novos serviços, novos produtos que atendam à necessidade e seja, de fato, comercializado, né? O que tu falou, eu concordo 100%. Eu só não consigo perceber a facilidade que eu sei que tu tem, e um dia talvez eu tenha, tomara, de ser esse bom ouvinte e estimular. Ser bom ouvinte eu acredito que eu sou, mas como estimular toda uma equipe e em vários níveis hierárquicos para que realmente essa comunicação seja fluida e que a gente possa dar atenção para a informação e não a pessoa que está falando, né? Como estimular esse processo de inovação, ser um bom ouvinte e que isso gere segurança para aquele colaborador ter a liberdade de contribuir para o processo, né? Eu acredito que não tem uma receita pronta, né, Dudu? A gente erra Uhum. muito. Eu digo, quando a gente erra tentando acertar, é meio caminho andado, né? A gente está buscando alternativas, está vendo outras coisas, está usando um pouco de experiências passadas que muitas não servem como receita para soluções futuras, mas acaba tendo um olhar porque isso auxilia, né? Agora, a questão da escuta está muito vinculado a um trabalho que a gente tenta fazer ali na central, muito horizontal, né? Então, a gente Legal. reforça muito isso que pode ser um estagiário, tem toda a liberdade de sentar, tomar um café, trocar uma ideia, né? Independente de cargo, de crachá, a gente está ali com pessoas e todas as pessoas têm oportunidade. Então, quando a gente avalia isso, a gente percebe que e não tem barreiras, né? Então, imagina, o nosso Exato. presidente tem uma pessoa super acessível. Então, isso nos tranquiliza e a gente percebe que está criando valores e princípios de uma empresa super moderna. Uma empresa que está querendo fazer com que todos possam participar. E o seguinte, não temos nenhuma pretensão
de ter a melhor ideia vinda da alta gestão. Não, as melhores ideias, na minha opinião, vai vir de quem está lá no dia a dia, quem está vendo cooperado, Executando. executando, que possa trazer as informações e a gente poder dar a devida atenção para isso. Só que nesse processo todo tem muitos erros. A gente normalmente conta o sucesso, né? E nesse caminho tem muitos atropelos Ah, e a sim. gente tenta acertar sempre, mas com certeza a gente erra bastante também, né? E tem que aprender com os erros, né? Legal. Parabéns pela liderança, né? Falar, como diria um amigo meu, né? Falar até papagaio fala, mas fazer poucas pessoas fazem, né? E tu é um cara que fala, né? E faz. E por toda a experiência que eu rodei ali, todas as Unicredes do estado do Rio Grande do Sul, em quase todas as unidades, né? São 70 e tantas, eu acho que eu visitei 60 unidades. Então foi uma boa rodada e sempre vale lembrar que os líderes muitas vezes são chicoteados porque é quem tem que tomar a decisão e fazer a coisa difícil, né? E o teu nome, por onde eu andei, as pessoas sempre tiveram, né? Muito carinho, muito respeito pela liberdade que tu dá, por ser acessível, né? Então, por exemplo, todas as vezes que eu visitei Porto Alegre, tu me recebeu ali, tá? Não, tá lá, o Dudu, cheguei. Então, parabéns, não é todo mundo que pratica isso, né? Muito legal. Falando sobre inovação, sobre essas mudanças, o momento onde a gente está, esse tema que a gente está entrando aqui, conectando, eu lembro que tem um primo meu, ele é o Lucas, e o Lucas, ele é um cara inovador, ele tem acho que 19 anos, e aí ele fala, cara, eu não quero fazer universidade, porque eu vou ficar 5 anos e quando acabar o mundo mudou. E aí, os meus tios, claro, né? O que é uma referência para minha mãe, está aqui assistindo, para minha tia e para o meu tio? Para a gente ser bem sucedido, a gente tem que fazer aquela graduação, a gente tem que fazer, né, um trabalho de terno e gravata. Só que o mundo está mudando muito rápido. Eu não estou dizendo que o contrário que está certo. Mas nessa mudança toda, talvez o meu primo, o Lucas, que tem 19 anos, provavelmente ele vai ter uma profissão que ainda não existe, né? Muita coisa está mudando, talvez nem seja uma universidade que exista, ou uma profissão, né, que exista. Como é que tu acredita, né, acredita nessa mudança, nessa inovação? Como que tu vê tudo isso? Se a gente pegar dados estatísticos, né, o Fórum Econômico Mundial fala ali, né, que 65% das crianças, se eu não me engano, na primeira série, terão suas atividades totalmente mudadas, né? Serão novas atividades, em onde elas vão trabalhar. Então, eu acredito que essa questão de, inclusive de currículo, enfim, a gente tem uma geração onde valoriza muito isso. Eu, particularmente, tenho vários amigos e pessoas próximas que nem têm formação e que são muito mais capazes, inteligentes, enfim, do que eu, né? E eu valorizo muito a forma deles pensar, enfim, e eles aprenderam como, né? No dia a dia, tem um olhar muito claro de conseguir ter uma adaptação rápida, né? A gente fala muito, inclusive, a gente está trabalhando um artigo aí que a lógica do aprender, desaprender e aprender de novo, né? O quanto isso se torna muito ágil e é algo que está muito evidente. E também quando o próprio fórum também fala de 35% das competências que nós temos hoje, elas vão mudar daqui a 5 anos. Então, o preparo que a gente tem que fazer, ele tem que ser, vamos dizer assim, ele não é uma âncora. Ele tem que ser muito rápido, ele tem que ser adaptado e não desvalorizar o que foi feito. Acho que isso é muito importante, porque naquele Legal. momento, né, as coisas têm que ser respeitadas e valorizadas por quem fez com base no cenário que teve, né? Eu digo, comentar o jogo jogado é fácil, né? Ah, Agora, sim. sentar na cadeira, se colocar no lugar, ter essa empatia é difícil. Então, quando a gente fala de estudo, os estudos cada vez mais rápidos, mais dinâmicos, né? Então, é importante ter uma graduação, enfim. Eu acho que hoje as pessoas ainda valorizam, mas no Sim, futuro, eu não sei se uma graduação não vai ser um curso de 6 meses, enfim, vai ser um curso online muito mais rápido, né? Porque as coisas estão sim. mudando nessa velocidade e a gente vai ter que se adaptar também, né? Sobre essas novas profissões, algumas a gente já está percebendo, e sobre as novas competências,
Tu acredita em algumas delas ou tu queres deixar isso mais pro final para quem está aqui nos assistindo, né? Para a gente dar algumas dicas. Não, a gente pode falar, na verdade, não tem vamos dizer assim, uma receita, né, pronta, né? A gente até Aham. cuida dessas receitas prontas nesse momento, né? Que todas as receitas elas fizeram sucesso em algum momento com base numa circunstância. Agora, toda pessoa tem a oportunidade de construir, e quando a gente fala em competências, e até mesmo de formação, de líderes e tudo, né? Eu acredito que tem tanta ideia boa, tem tanta gente boa em todos os ambientes e cenários que a gente não pode ter a pretensão de ter uma pessoa certa e uma pessoa errada. Acho que todo mundo tem seu ponto de vista, inclusive quando a gente fala de leituras, ler livros diferentes, cruzar informações. E a formação da competência de um líder, ela está muito na experiência vivida dos líderes passados. Então a gente vai estudar, a gente vai ver vídeo, a gente vai ter uma experiência profissional e pegar um pouquinho de cada um dentro daquilo que a gente entenda como mais adequado na formação profissional e aquilo tentar colocar em prática. Porque perfeito ninguém é. Então a gente tem que saber que tem que tentar pegar o melhor. E assim também pedir que as pessoas que nos acompanham tenham essa convicção, né? Que a gente está ali naquele momento, enfim, e que essas competências vão se adaptando, né? E eu acho que depois, lá no fim, a gente pode falar aí de 5 pontos de reflexões que eu poderia, Tá. de uma forma muito humilde, trazer dentro do que eu estou avaliando aí, dentro desses momentos aí. Legal. Acho muito legal isso. A Denise. Oi, Denise, falando que verdade, né? Comentar o jogo jogado é fácil. E é o que a gente mais vai ver agora, e principalmente em relação à situação do país, né? Falei que era para ir para a rua, não, falei que era para ficar em casa. Depois vai ser bem fácil, né? De chegar lá e dizer qual que era a melhor tomada de decisão. Então, que bom que estamos com bons líderes, né? Assim como tu és, para mim, uma das maiores referências de liderança no Brasil. A Denise, né? Que está aqui, uma hora a gente vai conseguir bater a nossa agenda, né, Denise, para fazer a nossa live, assim como o Gustavo Saltiel, que veio aqui também deu show, a Janaína Bernardino, o Ivan, né, o Luiz, aqui da Central também. Então, muito legal, que a gente tenha mais lideranças assim, a gente vai sair mais rápido, né, para um novo momento. Tu acreditas, eu gosto muito, inclusive falei a gente fez entrevista também, a live com o Arthur Bender, e ele mandou um Uhum. abração para ti. Só manda um abraço Legal. pro Rodrigo, falei, vou mandar. Ele tá numa live agora, e por isso que ele não pôde entrar aqui conosco. E ele fala muito sobre propósito, e propósito é uma coisa que entrou na minha vida muito forte há alguns anos. Tanto hoje, que quando eu vou começar uma mentoria com alguma pessoa, eu falo assim, cara, nosso primeiro encontro vai ter que ser escrever o teu propósito. Porque senão não faz sentido, dinheiro pelo dinheiro, crescer por crescer, ou alguma visão assim, tanto como empreendedor, como colaborador, ou se você está carregando um CNPJ pesado nas suas costas, né? Qual que é a tua visão em relação a isso? Tem que ter o propósito ou o propósito é historinha para boi dormir? Eu acho que mais do que nunca, nesse momento, o propósito está em evidência, né? E quando falas aí de Arthur Bender, né? Quando ele traz a lógica da marca, está muito atrelada a um propósito, né? Onde as pessoas se identificam com aquilo, né? Então não é só um consumo pelo consumo, né? As marcas, elas dizem muito do papel delas dentro da sociedade. Então, nós, o Sistema Unicred, construímos um propósito de prosperidade sem perdedores, que vincula a lógica do cooperativismo e está muito casado com esse momento que a gente está vivendo, né? As pessoas hoje começaram a perceber e agir com o cooperativismo na prática, né? E muitas, de repente, nem estão se dando conta que esse é o nosso negócio, é a essência do nosso negócio. Então, até mesmo exemplos de pessoas que estão indo ao mercado, antes manda no grupo do condomínio, estou indo ali, alguém quer alguma coisa. Todo mundo fez aquilo, mas antes não se comportava desse jeito. E Exato. a gente entende que o propósito começou a mudar, as pessoas começaram a valorizar outras coisas. E eu entendo que isso é fundamental dentro de uma empresa, as pessoas estarem querendo a mesma coisa. E o próprio Arthur, ele vem com uma fala um pouco diferente, a gente usa muito a questão de vestir a camiseta da empresa, né? Eu ia falar isso aí, aham. E o Arthur está vindo agora com um olhar um pouco diferente, né? Que a empresa juntar as pessoas, cada um com a sua camiseta, e ir para o mesmo caminho, respeitando a individualidade, porque a diversidade das pessoas agrega muito para a empresa.
A diversidade das pessoas dentro da sua cultura, dentro do seu olhar do mundo, na hora que vem construir alguma coisa e senta numa mesa, é muito agregador. Então, isso é novidade, é uma coisa que a gente sempre falou, vestir a camiseta da empresa, agora tem um prisma diferente, né? Por isso que eu falo que não existe um certo e errado, existem formas de olhar a mesma coisa, né? Então, para nós, quando tu fala de propósito, está muito vinculado ao que a gente vê. E, por essência, o cooperativismo tem seus valores. Então, a gente já vem com princípios, já tem os valores e ainda embala com o modelo de trabalho que a empresa tem, que no nosso caso é esse de prosperidade sem perdedores. Que legal. Quando eu criei a minha empresa, eu ainda participava do sistema Unicred de maneira a partir da Quanta, e eu criei minha empresa em 2017, ainda fiquei mais um ano ainda como funcionário, como colaborador, e eu lembro que eu fui para registrar meu CNPJ, eu falei, cara, que nome, né? Que nome que eu vou fazer? E aí eu falei, cara, no que eu acredito? Eu falei, acredito que as relações têm que ser ganha-ganha. Então eu coloquei o nome da minha empresa de Negócios do Bem. Então, para mim, quando eu vou fazer um negócio, tem que ser bom para mim e para o cliente. Tem que ser bom para todos os envolvidos e para a sociedade de preferência, né? Então, ter um propósito realmente é uma coisa, para mim, fundamental. Chegou um monte de gente, outro grande líder aqui, o Caio, diretor da Comarca aqui em Floripa. Um beijo para a Karine, para o Ailton, para a Dona Eulita, para a Morgana, minha mentorada. Pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo. E eu queria saber o seguinte, né? Propósito sem direção ou sem estratégia é a gente viver num mundo de fantasias, né? E quando eu tenho um propósito junto com uma direção, essa direção é mais confortável eu fazer o que a maioria faz ou eu entrar, né? Que é aquele conceito lá do Oceano Azul, vou aonde eu vi que a receita deu certo, ou é hora de falar, cara, deixa eu ir numa fatia aonde não está sendo aproveitada, tem poucas pessoas lá, ou é um nicho que ainda não foi descoberto. O que tu pensas sobre essa relação pós-propósito, missão, direção, para onde a gente vai daí, né? Como tomar essa decisão? A lógica do livro e da estratégia do Oceano Azul, ele vem muito com esse olhar de sair desse nível de competição, né, que a gente vive muito, e tentar olhar algo diferente. E a gente está vivendo nessa circunstância exatamente a necessidade de fazer isso. O que eu preciso olhar, né, que calma, que tranquilidade eu preciso ter, como é que eu preciso conduzir isso tudo, e o Oceano Azul é buscar um pouco disso, né? Até mesmo para quem teve oportunidade, eu acho que a grande maioria já leu o livro do Daniel Kahneman, de Rápido e Devagar, né? Lá ele fala de tomada de decisão e quanto à questão da decisão racional e emocional. Então, a gente vive num momento que, às vezes, muitas decisões estão vinculadas ao emocional e a gente acredita que ela é racional. Só que são tantas informações, e também dá para vincular com essa questão do jogo jogado, né? Que depois que passar essa crise, a gente vai dizer a estratégia tal estava mais assertiva ou não. E muitas pessoas mudaram a estratégia no meio do jogo, né? Tem muitos profissionais de todo mundo falando sobre a crise, falando sobre a doença e opinando, né? Alguém vai acertar, é óbvio, né? Alguém vai, né? Mas muitos deles já mudaram a ideia no percurso. Então, quando a gente se coloca como empresa, a gente tem que também fazer uma leitura muito clara do qual é o nosso objetivo, para que as pessoas que estejam trabalhando conosco consigam não só enxergar isso, mas também que a gente, se a gente pudesse dar uma dica ou alguma coisa assim, a gente está falando também do olhar para onde que o dinheiro está indo, né? Os americanos usam muito a expressão follow the money, exatamente porque, em um momento de crise, as pessoas têm que olhar para onde é que o dinheiro está indo, para onde é que as coisas estão acontecendo, porque tem mercado, a coisa está funcionando, né? E a gente fala também da questão de parar durante a crise, né? Se a crise está instaurada, a gente percebe que a gente não pode parar. A gente fala de ter calma, né? De ter serenidade, porque qualquer decisão agora ela é difícil, mas a gente não pode parar. A gente tem que continuar andando,
Porque se a gente parar, a gente fica no meio da crise, né? Se no momento que a gente Perfeito. Essa continua é. andando, né? Ou se tá em dúvida, vá na opção que não seja ficar parado, né? Porque tem gente, a maioria paralisa. Paralisa, e aí, no momento que paralisa, tu continua no meio da crise, não está fazendo nada para sair dela. Em outras palavras, as pessoas projetam nos outros, ou nos governos, ou onde quiser, a solução. Não, eu vou ficar parado, vou esperar tu solucionar, para depois eu sair dela. Na verdade, é ao contrário, as pessoas têm que se mexer para sair Exato. dela, e depois o resto é consequência, né? Sim, eu costumo dizer aqui, nossas lives são diárias, né? Eu costumo dizer que essa é a nossa live número 37 que eu estou organizando. Eu tenho um outro canal e fui convidado em outras, né? No total, eu já fiz 42 lives e a gente está na quarentena aqui número 43. Então é o seguinte, eu fiz em 24 horas, eu precisava pivotar o meu negócio e eu tinha 70, 80% da minha receita no evento presencial, visitando as empresas, dando palestras, treinamentos, né, no Brasil inteiro. Então tem cliente pelo menos em 4 regiões assim mais fortes que eu visito muito, né, que é Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Então são os lugares que eu mais vou. E aí como que eu faço, né? Da noite pro dia, tudo isso. Então eu pivotei e aí, tendo a certeza de que no momento de crise o dinheiro muda de mão, eu tive a certeza de que ele estaria muito conectado ao digital. Então, eu fui fazer live e depois eu pensava, tá, o que eu vou fazer, né? Então, tô aí fazendo mentorias, então, e essa é uma das ideias, né? A gente colocar em prática e fazer isso. Depois até eu vou sortear a mentoria, porque eu acho que é uma maneira de eu ajudar as pessoas também, porque nem todo mundo tá ali com condição, né? Quem quiser depois ali no Instagram, na bio, tem um link que não vou ficar roubando nosso tempo aqui, mas quem quiser lá, vou fazer um sorteio de uma mentoria completa, de 2 meses aí para ajudar também. Mas, Dudu, se me permite só fazer um comentário Claro. dentro da tua atitude. Tá muito vinculado a isso que a gente estava falando, né? Tu fez uma análise de cenário, né? Tu analisou o que estava acontecendo, tu sabia que não podia ficar parado, avaliou as alternativas e começou a colocar as coisas em prática. Qual é a chance de tu ter sucesso? Ela é muito maior do que tu tivesse esperando as coisas passar Sim. para voltar ao modelo. Agora, e se depois que passar tudo isso e mudar tudo de novo, com certeza tu teve uma experiência, tu teve um aprendizado, tu teve algo que nunca vai ser perdido, que não adianta ficar Exato. sentado, né, parado, esperando que alguém resolva as coisas. Então, é interessante quando tentar avaliar o comportamento das pessoas e tirar, né, sem contar com a visão, com toda a tua habilidade também como empreendedor, como mentor, que eu sei do trabalho que tu vem fazendo, mas principalmente de ter colocado em prática. Isso eu poderia dar o mesmo exemplo que a gente já conversou em outros momentos da tua dedicação com a questão da questão física, né? De quanto tu se esforçou para isso, né? Que não adiantava falar e não agir, que a gente é exemplo, a gente é espelho, as pessoas têm que se inspirar em nós. Sim. E esse mundo de falar uma coisa e fazer outra não existe mais. Isso está muito no dia a dia. E eu faço esse parênteses Perfeito. porque, de fato, tu é um case de sucesso e vivo disso e dá certo, né? Sim. Que bom, fico bem, bem feliz. E tu lembrou uma coisa que eu tinha até fazia tempo, acho que uns 30 dias que eu não comentava mais, que foi isso, né? Quando eu comecei a fazer mentoria, uma das coisas que a gente tem que analisar para realmente a minha vida ir para frente como carreira, como empreendedor, como colaborador, é que eu tenho que ter uma boa saúde. E aí eu estava fazendo mentoria com as pessoas, até me arrepio aqui. Eu fazia mentoria com as pessoas e chegava na área da saúde, eu ficava vermelho, com vergonha. Falava, como é que eu vou cobrar da pessoa, ensinar a falar, se eu estou pesando 104 quilos? Sabe? Não pode. Então, assim, agora estou chegando aí numa redução de 17, 18 quilos. E eu falei, pô, agora sim. Agora eu cheguei a cogitar tirar essa aba saúde para conversar com as pessoas. Eu falei, não, tá errado, né? Eu vou tapar o sol com a peneira. Então, eu vou resolver aquilo que até hoje eu estava escondendo dentro de mim. Pum! Também resolvi. Então, bem legal. Isso fez bastante diferença na minha vida. Obrigado pela lembrança. Pensando um pouquinho agora na instituição financeira cooperativa,
que ela tem um grande diferencial e que realmente fez a diferença na minha vida. Eu utilizo, né, a Unicred como minha principal instituição financeira e sempre o diferencial foi a aproximação, a atenção, o cuidado, poucos cooperados por cada carteira, diferente daquilo que a gente tinha numa instituição convencional, né? 1000 pessoas numa carteira de um gerente, né? O meu gerente da Unicred, eu devo estar lá com mais outros 200 cooperados. Então dá para fazer uma gestão, dá para rodar a carteira inteira em 30 dias e atender todas as pessoas e estar ali por perto. Esse momento agora de pivotar, de reinventar, de repensar, tu acredita que é um momento de mais tecnologia, numa visão fintech, numa visão mais humanizada, ou de repente a gente conectar tudo isso? Eu acho que a gente vem construindo há alguns anos aí, com todos os líderes de todas as cooperativas, um formato um pouco, vamos dizer assim, mais ousado, né? Até pelas experiências que vários me acompanharam em algumas imersões fora, viram como é que outros sistemas cooperativos estavam atuando, desde da posição de mesa, desde da forma que as agências estavam estruturadas, e a gente conseguiu potencializar algumas ações que se tinha, exatamente criando um ambiente onde trouxesse o digital e o relacionamento. Então, todas as nossas agências acabaram se reorganizando internamente com as suas reformas num ambiente muito mais acolhedor para o cooperado poder sentar, fazer negócios, fazer trocas, do que, de fato, aquela cara antiga que era uma instituição financeira, que era um banco, né, de agência, enfim. Então, a gente sim entende que o digital ele é fundamental, a gente tem que ter essa opção, mas a gente tem um ponto crucial que é o seguinte: nós temos várias gerações vivendo ao mesmo tempo. E isso serve tanto para a gestão, no dia a dia, para os colaboradores, tanto para os cooperados. E aí entra o segredo, né, que é o desafio constante, diário, né, de equilibrar isso, né? Ter o máximo de digital para trazer o jovem cooperado e, ao mesmo tempo, zelar pelaquilo que o cooperado mais antigo também valoriza. Então, a gente tem que equilibrar. Se tu me perguntar, será que no futuro, Rodrigo, quando no longo prazo as gerações forem mudando, vai ser tudo mais digital? Eu acredito que o jovem vai perceber o quanto é importante o relacionamento. E não pode esquecer a nossa essência como pessoa, de se relacionar, de estar perto. O que pode mudar, sim, é um relacionamento virtual, que vai potencializar muito, mas ter um relacionamento, ter alguém que possa receber em algum lugar, eu acho que isso pode ser um grande diferencial de futuro, porque não vai existir, né? E o ser humano adora coisas que são difíceis de ter. Então, se todo mundo for para o digital, pode ser que no futuro valorize o presencial. Então, a gente tem que equilibrar isso tudo, né? E ao mesmo tempo, canalizar, né? Então, a gente tem que investir em transformação digital, sim, é o momento, potencializar tudo, né? Então, no momento de redução de custos e, ao mesmo tempo, não perder a nossa essência como cooperativismo. E internamente a mesma coisa para os colaboradores, né? A gente vai ter colaboradores com uma certa idade, de uma geração, tem uma forma de trabalhar, e tem colaborador jovem, né, saindo, cheio de metodologias diferentes para trabalhar, e a gente tem que estar equilibrando isso tudo, porque a experiência de quem já viveu muito tempo, a experiência profissional é muito importante para nós, e no jovem também, para ajudar a construir esse novo modelo, essa nova empresa que a todo momento se reinventa, né? Muito bom. Vou pedir para ti, se tu podes repetir o slogan, o tema da Unicred, criado junto com o Arthur Bender, para que a Gabi, minha esposa, está aqui, botar a hashtag aqui para a galera marcar depois. Prosperidade sem perdedores. Prosperidade sem perdedores. Porque daí ela faz a hashtag que vai ficar na descrição. E depois o pessoal faz um print nosso aí para promover, né, esse conceito de colaboração. E até que o Ricardo Campoy, meu amigo, e que sabe muito bem, muitos anos de sistema cooperativista, ele falou aqui, o que ele escreveu? Agora não é mais cooperativismo, é colaborativismo. Né? A ideia de colaborar, muito legal o Campoy. E o Campoy também teve muito essa ideia lá na agência, se não me engano, em Itajaí, Santa Catarina,
Sobre isso, Campo, escreve aí, eu acho que é Agência Mais. Foi uma das primeiras a trazer, né, o digital já para esse conceito. Foi bem, bem legal. 45 minutos de conversa, passa voando, né? E eu anotei aqui que tu falou lá atrás sobre algumas dicas, né, alguns pontos de atenção, que seria uma forma de orientar, de apoiar quem está aqui, né? Mais de 50 pessoas aí, forte nesse momento. E com toda essa tua experiência, que tu possas dar essas dicas, ou apoios, ou pontos de atenção para nós. Eu chamaria de pontos de reflexão, né? Não tenho a pretensão nenhuma aqui de forma didática, né? Trazer algo tão inovador, tão diferente, com base em todas as bibliografias que a gente tem aí no mercado, né? Mas o que a gente percebeu no dia a dia, né? A importância, o primeiro, o ponto é a questão do pânico, né? Quando ocorre o sentimento de pânico e cria aquela ansiedade, né? O que as coisas vão fazer, para onde é que eu tenho que correr? Às vezes a primeira porta, a primeira saída pode ser que não seja mais adequada, né? Então a gente tem que refletir, tem que ter uma serenidade, uma tranquilidade para conseguir enxergar se tem mais opções nisso, né? E dentro disso entra o segundo ponto de reflexão, que a gente poderia dizer que seria a análise desses cenários, né? Então, no momento de muita diversidade, os cenários mudam a toda hora. E a gente precisa estar muito atento a isso. Porque uma decisão tomada hoje, que está falando novo amanhã, pode ser que já não sirva depois da meia-noite, né? Pode acontecer uma mudança no mercado e as coisas não sirvam mais. Então, tem que estar muito atento a isso, né? O outro ponto é revisar o planejamento. Isso serve tanto para a pessoa jurídica como para a pessoa física. Às vezes a gente fala de planejamento muito mais voltado à empresa, mas o quanto é importante ter o planejamento pessoal, e aí eu não vou falar nem de toda a tua experiência de quanta, né? Quando a gente fala de longevidade, o quanto que a gente tem que se organizar dentro da nossa vida, e esse planejamento pessoal ele é fundamental. Quem não tem, tem que ter, e quem tem que revisar, porque as coisas estão mudando e a gente vai ter que, acredito eu, que num médio prazo, quem desenhou isso vai ter que revisar alguns pontos, não só por novas competências que vai ter que ter, construir, mas principalmente porque as pessoas em volta de nós, que poderiam ser as pessoas que não estão ajudando, também vão mudar, né? Então, isso é um ponto de atenção. Verdade. Quando a gente fala, eu traria um quarto ponto, essa questão da escuta, né? É tanta informação que a gente recebe, e eu não estou falando nem de fake news, estou falando, vamos pensar, informações reais, verídicas. Mas é muita informação, é muita coisa para ler. E a gente vai ter que ter fazer uma seletividade vinculado ao propósito, né? Que tipo de leitura, que tipo de acompanhamento eu vou fazer, e não esquecer que sempre precisa estar olhando um pouco, sim, de coisas fora disso, para que consigamos trazer outras opiniões, outras ideias dentro dessa construção. E o quinto ponto, que eu acho que ele é fundamental, é a atitude, né? A atitude, a ação, é fazer acontecer, é trazer pessoas para perto que queiram construir de forma madura, sadia, tudo isso, porque eu tenho certeza que dentro do nosso modelo de cooperação, a gente traz para dentro do nosso negócio pessoas que a gente acredita que vão nos auxiliar, que vão nos ajudar, que tem uma idoneidade muito grande. E na nossa vida pessoal, a mesma coisa. A gente quer trazer pessoas para perto que possam fazer uma crítica, que possa construir, que possa sugerir de forma construtiva. Então, quando a gente tenta ter esse comportamento e buscar essa ação, quanto é importante ter essas pessoas por perto, né? Então, eu trago esses pontos de reflexão e tudo isso, obviamente, tem que estar alicerçado no relacionamento, na família, nos amigos, naquelas pessoas que estão no dia a dia conosco ali, que fazem toda a diferença, né? Então, de uma forma muito humilde, né, Dudu, estou tentando trazer uns pontos para a gente avaliar. Posso reforçar para a gente anotar e ficar registrado aqui na live os 5 títulos que tu falou? Claro. Aí a Gabi vai escrevendo aqui. Eu vou citar o primeiro. Então, o primeiro ponto é a serenidade, né? Está vinculada à atenção do pânico. Segundo, a análise de serenidade. Oi? Tá, não, ela vai escutar ali. Não, pode ir falando, é que eu ia falar, é porque tem delay entre eu e ela, mas então fala, ela vai escutar e aí ela anota. Tá bom, então. Por serenidade, favor. né?
está vinculado a esse acompanhamento, esse controle um pouco emocional, vamos dizer assim. O segundo, análise de cenários. O terceiro, revisitar o planejamento, né, tanto pessoal como empresarial. A outra é a seletividade das informações, da escuta. E o quinto, muito vinculado à atitude, à ação, né, ao agir, né? Legal. Enquanto isso, a gente viu o teu currículo vasto, em relação à leitura, teve 1, 2, 3 livros que mais te marcaram, assim? Olha, eu poderia dizer que a gente estava vendo a questão de 3 livros que nos ajudam na reflexão como pessoa, né? Que tem o próprio Sapiens, que tem o Homo Deus e agora as 21 lições para o século XXI, né? Vamos dizer assim, é um conjunto de livros que traz uma reflexão do passado, faz uma projeção de futuro como ser humano e agora uma reflexão do presente. Eu acho que é interessante, né? Não é uma trilogia, mas ele tem uma lógica de raciocínio e vale a pena para a gente resgatar as nossas verdadeiras razões, né? Que a gente está aqui para construir alguma coisa, está aqui para uma missão, está aqui para, vamos dizer assim, deixar um legado, né? E a gente não pode ter a pretensão de ser o certo em tudo, de querer ter isso, né? A gente está aqui para tentar acertar como ser humano, né? E isso para um lado mais humano. Aí quando eu vou para um lado mais business, eu acho que poderia citar o próprio Sandro Magaldi, que tem aí o livro dele junto com o Salib, que é o Novo Código de Cultura, que eu acho que está vinculado à inovação, está vinculado a explorar no bom sentido, a promover. A gente, inclusive, tem uma diretriz bem clara sobre isso dentro da nossa estratégia, promover a cultura da inovação, que vincula um pouco aquilo que a gente falou no início, né, das pessoas ter espaço, de poder agir, poder opinar, poder sugerir. Não precisa mais ter um momento para isso, né? Vamos sentar para inovar. Exato. Não, todo momento, né? Esperar o ano que vem para fazer isso. Exatamente, né? Então, eu acho que eu poderia citar esses 3, 4 livros aí, vinculado entre a parte mais humana, né, de análise, e também ver o que isso vai mudar, que pode servir para o negócio, e essa questão de inovação, cultura, né? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e como eu falei no início, né, toda leitura ela tem que ter uma análise bem crítica, né? Porque as pessoas estão fazendo um olhar com base na sua experiência, com base no que está projetando de futuro. Agora, e a gente ter o discernimento de ler, tirar o que entende que está bacana e vincular com outros. E aí eu acho que essa mistura, essa confusão, né? Eu digo quando a gente está confuso é quem está aprendendo, né? A mistura Sim. das coisas. E isso que eu acho que é o mais agregador e mais importante de tudo. Legal. E o Gustavo Saltiel, ele falou para nós, né? Se você não está com frio na barriga, alguma coisa está errada, né? Então a gente tem que estar aqui se reinventando. Mandar um alô aqui pro pessoal que entrou, a Rose, a Mari, da Unicred, a Camila também, Brizola, Arthur, a Fê, da Quanta, que hoje atende, né? Rio Grande do Sul, o Sandro também da Unicred, a Dani. Legal, pessoal, um abraço para todo mundo. E para a gente não explorar muito o teu tempo, a gente já está aí com 53 minutos e amanhã eu vou fazer um vídeo resumo de 3 minutinhos, só dando aquelas características ali que fez, vou postar ali no feed. Eu queria saber tu, como líder, como uma carreira empreendedora, inovador, qual que é o teu driver, né? Qual que é a tua direção? O que tu planeja para os teus próximos passos? Bom, a gente vem construindo um trabalho há bastante tempo aí, né? Eu acredito que a gente tem bastante coisa para fazer ainda em termos de sistema, né? A gente está se remodelando, então tudo que a gente fez a gente está repaginando, estamos reavaliando, então tem muita coisa a ser feita, então a gente tem aí projetos de pelo menos aí mais uns 2, 3 anos desenvolvendo esse trabalho. Eu acho que dentro de uma carreira executiva, ela tem estágios, né? E a gente tem que estar sempre se preparando para os novos estágios, para as novas alternativas, né? E esse olhar está muito vinculado, quem sabe, no futuro, um pouco mais de cabelo branco, mais ruga, né? Poder estar assumindo, quem sabe, algumas posições de conselho, né? Posição que nos permita
contribuir com uma experiência profissional, mas eu acredito que nos meus quase 39 anos ainda tem bastante gás aí para correr, para fazer, mas a gente sempre tem que estar pensando no amanhã, sim. Legal, que massa. Eu normalmente peço para o pessoal fazer uma foto e printar para realmente levar para frente esse conteúdo, né? Que a gente está aqui com o pessoal, que isso possa ser uma maneira de cooperar. A tua imagem agora está voltando mais nítida, porque ela estava dando uma entortadinha. Como é que tá ali, Gabi? Tá, eu acho que tá. Agora acho que já ficou melhor. Então, aproveitar esse momento aí, pessoal, fazer um print e marcar o Unicred, marcar o Eduardo e colocar sua frase, né, de colaboração, de inovação, de um melhor momento, né, e aquilo que captou para a sua carreira, para a sua vida. Então, vou ficar uns 3 segundos aqui em silêncio também, para não aparecer com a boca aberta, né? E aí o pessoal faz um print e depois a gente já retoma. 3 segundinhos aqui. Aí, esse é um momento constrangedor, né? Porque a gente fica parado aqui tentando... Congelou. Congelou. A gente ainda tem aqui uns 2, 3 minutinhos antes do Instagram nos derrubar. Eu queria perguntar para ti se algum momento aí na tua trajetória deu vontade de desistir, ou se sempre ficou muito forte o teu caminho, né? Bem claro, ou se às vezes falou assim, vou jogar tudo pro alto e não tá dando certo alguma coisa. Já passou esse pensamento na cabeça? Eu posso dizer que no início da carreira, né, eu tô desde os 18 anos de idade aí trabalhando, então mais de 20 anos trabalhando em instituição financeira, né? Então eu nasci aí dentro do mercado financeiro, então tem muitos altos e baixos, mas uma coisa que eu nunca deixei de lado é a vontade de crescer, a vontade de aprender, né, e de ter pessoas por perto que pudessem me ajudar, contribuir muito, né? Então, o mercado oscilou muito também, né, em várias crises também, mas em nenhum momento eu acho que eu perdi esse foco, né, do querer crescer, do querer aprender, nunca deixei de estudar, de ler, enfim, mas eu lembro que lá no início eu recebi algumas oportunidades que foi me dada dentro das instituições que eu passei, e aquilo que tu falaste que o Gustavo Saltiel trouxe, né, do friozinho na barriga, né? Toda vez que tu vai mudar de empresa ou vai ganhar uma promoção, dá aquele friozinho na barriga, e eu acho que é isso que a gente procura como pessoa, sempre o friozinho na barriga, né? Sempre buscando um novo desafio. Então, acho que isso que é o gostoso, eu acho que isso que é o que dá o prazer aí pra gente continuar crescendo, né? Que legal. A Carol, diretora da Moon Geral, também entrou aqui. Fizemos muitas viagens. As minhas primeiras viagens foram para o Rio Grande do Sul, lá em 2012, né, pela implantação, e foi com a Carol aqui também. Então, muito legal. O Gustavo está aqui mandando um alô, e a gente está cravando aqui 59 minutos, isso que é um planejamento, né? Então, a gente tem nossos últimos 70 segundos, e depois uma vida inteira, né, para a gente continuar conversando e validando as coisas, acertando, errando, e por aí vai. Isso, Carol, foi em Erechim. Ó, o Benedetti tá ali também, vai tá cara. Legal, valeu, galera. Rodrigo, obrigado demais pela tua disponibilidade. Fiquei muito feliz. Com certeza a gente pôde contribuir para a vida de muitas pessoas, nem que seja um recado, uma frase, um insight. Então, com certeza a gente está aqui contribuindo com o nosso propósito, né, com nossos objetivos. Então, obrigado mais uma vez e muito feliz pela tua disponibilidade e pelo caminho, né? Caminho da Unicred, o caminho da prosperidade, o caminho de ganha-ganha. Isso realmente faz um mundo melhor. Temos mais 35 segundos e são teus. Bom, eu só quero agradecer o convite de estar aí contigo, né? Te desejar muito sucesso, te parabenizar pelo que tu está construindo, acho que é muito bacana, né? E dizer para ti que isso é só o início, tá? Eu acredito que tu vai muito mais longe, pode contar conosco, não só com a Unicred, Legal. comigo também, como profissional, e Obrigado. a gente está junto aí nessa trajetória. Que bom, muito bom. Sou um pequeno empreendedor e um dia serei um grande empreendedor. Obrigado. Com certeza. Legal. Obrigado, pessoal. Tchau. Até amanhã às 19 horas aqui no meu Instagram. Um abraço. Obrigado.